Opa, e aí pessoal, tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Rocha, aqui no canal, mas pode chamar só de Daniel. Então, hoje o vídeo vai ser bem diferente. Como assim diferente? Então, vocês podem ver que aqui no vídeo eu vou falar sobre 10 fanfic no Sprint ou White, sei lá o que. Mas enfim, e o que eu vim falar aqui? Bom, primeiramente, esse vídeo não é pra botar hate a ninguém, que eu vou mencionar uma pessoa bem conhecida de vocês. E também porque essa pessoa praticamente vocês já conhecem, né? Mas enfim. Então, deixa eu começar. Primeiro, tudo isso começou por causa que eu. Bom, vou ser bem direto logo. Eu fazia fanfic. É. Aí vocês estão. What the fuck? Você realmente fazia fanfic? Mas por que e qual motivo? Bom, tudo começou no dia que eu entrei em uma comunidade no WhatsApp, sabe? E essa comunidade não é mais conhecida, não, é muito conhecida pela. Enfim, é o YouTube, acho que vocês conhecem, Mano Alucard. Sim, ele mesmo. Tá, o que o Alucard tem a ver com isso? Bom, lembrando, gente, não é pra botar hate nele não. Afinal de contas, ele não fez muita coisa por mim, vamos dizer assim. Também porque isso daqui se passa no passado, ou seja, eu vou contar o que aconteceu no passado entre mim e ele. E lembrando, se passa no passado, ou seja, hoje ele tá bem, sabe? Ele não é mais desses negócios, vamos dizer assim, sabe? Mas enfim, o que eu queria falar? Bom, tudo começou no dia que ele postou na comunidade dele sobre. É, como eu posso dizer? Pera aí. Sobre a comunidade do WhatsApp dele, das fanfics. Pra quem é antigo vai se lembrar. Aí tá, eu entrei. Pô, o problema é que só podia entrar por causa quem tiver pelo menos uma fanfic história, sabe? E como na época não tinha, eu tive que criar uma. Aí eu criei, literalmente. E antes que eu pergunte como eram as minhas fanfics lá, vou te falar que a minha fanfic era aquelas tipo de do web. Sim, é binário. Sim, eu fazia essa merda. Mas calma, gente, era na época. Não quer dizer que eu não faço isso e também porque hoje eu me arrependo muito de ter feito aquelas fanfics. Aí tá, tudo bem, tudo vai lá. Aí eu literalmente parei de fazer fanfic por alguns motivos. Primeiro é que na época, tipo, quando a Kate literalmente quase desistiu, digamos assim, ou não desistiu, não sei, que ela, enfim, o pessoal falou motivo, sabe, sei lá. Aí eu literalmente pensei que isso não era bom de fazer isso, para mais por respeito para os próprios criadores, sabe? Aí tá. O problema mesmo é que o pessoal lá da fanfic, tipo, parou de fazer fanfic. Simplesmente parou. Porque, bom, eles só pararam mesmo. Não tem motivo não, não sei qual motivo eles pararam. Não estão fazendo mais fanfic. E antes que pergunte assim, Daniel, por que você fazia fanfic afinal? Primeiro na época eu não. Eu era muito doente assim. E também por causa de. Como posso dizer? Lá dos reacts. Sim, eu fazia reacts nas fanfics. Tanto no canal quanto nas fanfics. Aí eu parei por causa que não tinha muita gente fazendo mais reacts lá nas fanfics, então literalmente eu parei também. Tanto é que eu desinstalei minhas histórias lá, react, e desinstalei as fanfics. Até um amigo meu me perguntou se eu ia continuar fazendo. Eu falei talvez, ou talvez não, talvez sim, mas eu literalmente parei, porque eu ia fazer uma fanfic falando da história do Dami, não sei, sabe? Aí o problema é mesmo que, bom, como vocês sabem, né? Na época que a Kate literalmente, bom, quase desistiu, né? Ela desistiu provavelmente. Não, ela não desistiu literalmente. Alguns até sabem porque ela vai voltar, só que não com FP. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer mesmo é que
parei de literalmente fazer fanfic. Tanto é que alguns até sabiam. Que lá, quem me conhecia lá nessa fanfic falava que eu era o Seu Madruga. Alguns até sabiam. Aí eu falei assim, Seu Madruga? Como assim? Fingindo que eu não era. Mas não adiantou, mas porque era o pessoal lá do grupo. E também porque não dava pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Afinal, o Manolo do Cadi sabe muito bem o que eu tô falando. Fazer duas coisas ao mesmo tempo não dá. Fazer os vídeos e também as fanfic pra pensar. Aí o problema era isso. Tá. E que mais? E é isso, porque isso parei pra fazer fanfic. Mas tem muitos motivos também. O problema é mesmo que. Bom. Vocês E tem outra coisa pra falar também. É. Vocês perceberam que na época eu e o Cade até falamos, tanto é que ele na comunidade dele falou, tipo, sobre mim, porque eu saí naquela época do canal, pra quem não sabe, eu saí no canal porque eu fui trocar de celular e eu falei pra ele pra avisar pro pessoal. Ele fez. E também avisando meu segundo canal, que literalmente meu segundo, na real, terceiro canal virou Lost Media. Literalmente. E o motivo que eu não tô mais falando com ele, quer dizer, todo mundo aqui que viu as postagens muito antigas minhas vai entender por quê. Mas pra dar um resumo eu vou ser mais direto. Eu fiz merda, vamos dizer assim. Merda. Sim, fiz merda. E qual é essa merda que eu fiz? Bom, primeiramente eu fiz. Bom, no grupo dele tinha muita coisa errada. Tipo, tudo bem que no grupo dele era bem chato lá, mas qual é? Pensa em um grupo tão errado assim. Tipo, era muito errado na época. Tanto é que eu acho que o pessoal que vivia no grupo não faz mais isso, mas era tipo fazer aqueles negócios do fando que sempre faz, sabe? Não vou nem entrar em detalhe, porque fando, vocês sabem como o pessoal é. Arem, chips, muito errado. Aí eu não acabei aceitando isso. Tanto é que eu fiz até um post antigo que nem era tipo um desabafo. Na real, era quase mandando alguém pra hate. E minha intenção não era mandar hate, a gente tem que falar porque. Bom, porque eu não vou mais participar no grupo, ou talvez não, talvez sim. Minha intenção não era mandar hate para o Alucard. Tanto é que ele ficou muito pistola com isso. E ele até mandou não falar comigo. Aí tá, a gente não se falou mais. Aí, que mais? O problema mesmo com o tempo passando, sabe? E o que aconteceu? Bem, ele voltou a falar comigo. Eu fiquei surpreso que ele voltou, quer dizer, que ele falou comigo. Aí eu não. E o que era o assunto? Bom, do nada, tipo, mais 9 horas da noite, ele falou que. Bom, alguns até sabem, mas vou dar outro resumo. Falando que. Não, tipo, ele achou que eu falei e acusando ele de fazer aqueles chips nojentos, sabe? Aí eu fiquei, tipo, cara de what the fuck, como assim, naquela época. E olha que era a época que eu tava ainda, sabe, que eu tava de luto com meu pai. Mas nessa parte não vou culpar ele, porque ele também não sabia disso na época. Mas enfim. Aí eu falei, mandei aquela figurinha que sabe que horas são. Também porque ele mandou mais 9 horas da noite. Aí tá, tudo bem. Ele mandou isso, mas eu expliquei tudo, essas coisas, caralho e tal, mas é isso mesmo. Eu expliquei lá que eu não faria isso e é lógico, tanto é que todo mundo ali era tipo vítima. E e tá. Aí no final terminou uma pergunta que ele fez, que é se Finn e Xister eram um casal. E eu falei, era. Sim, se você não sabe, é um casal elas no caso. Ele falou que eles são amigos, mas não são. Ele nem sabia disso. Mas enfim, bem aleatório, mas enfim. Tá. E eu fiquei bem chateado por isso, afinal, ele era meu maior ídolo, para vocês me conhecem. No caso, ele era meu ídolo. Agora, enfim. É por isso que você fala, nunca conheça os seus ídolos. Pô, o cara parece ser bem legal. Tanto é que ele até um pouco é.
agora, sabe? Hoje em dia. Mas, né, ele tá fazendo suas coisas. Eu aposto que ele não é o mais aquele Alucard na época. Vocês sabem que ele defendia unhas e dentes quando é a opinião dele. Mandava apagar as fotos lá sobre o web, enfim. Vocês conhecem como ele era na época. E tá, pra vocês terem a noção de que na época ele era um pouco bravo, vamos dizer assim, um pouco ignorante. E a propósito, se o Alucard estiver vendo isso, Alucard, não tô botando hate em ti, mas sim só afirmando, pô. Afirmando não, só dizendo mesmo. Mas enfim, não é pra botar hate nele não. Mas enfim, voltando aqui onde eu tava. Ah é. Enfim, passou um tempo e tá, ele nem sequer pediu desculpa. Mas fazer o que, né? Na época ele tava muito bravo. Também, eu também tava um pouco chateado, então deixa pra lá, né? Fiquei chateado? Fiquei. Mas deixei pra lá. Aí eu segui em frente, sabe? Como sempre o pessoal faz. Segue, só segue em frente, supera. E. E tá. Aí que as coisas realmente. Aí a coisa ruim realmente começou. Agora que começou as partes ofensivas para mim, no caso. E o que é? Bom, um amigo meu, tipo, não vou falar o nome dele aqui, mas ele postou uma foto no grupo lá, que um pessoal do grupo falou que fica, tipo, não me lembro muito bem como era, mas era tipo assim, ó. Eu fico chateado, entre aspas, eu fico chateado que o Daniel achou o Abby, quer dizer, o Oliver mais humano que Abby. Aí, tá, isso mesmo que vocês ouviram. Aí, não, mano. Aí passou dos limites pra mim. Pra mim, na época. Passou dos limites. Aí eu falei. Aí o cara perguntou qual o motivo. E o cara falou: simples. Ele só defende o Oliver. E tá. Qual o problema se eu defender o. Tudo bem que ele é um filho da puta, mas qual é? O cara, literalmente, só por causa disso eu sei que a maioria ia ignorar isso, mas qual é? É tão idiota ao mesmo tempo, tão ofensivo, para mim, claro, que eu não deixei passar. O cara nem sequer também pediu desculpa. Fiquei muito bravo, fiquei pra caramba. Mas fazer o que, né? Aí eu fiquei bravo pra demais, né? Porque falando desse jeito, aí fiquei muito ofendido com isso. Mas fazer o que, né? Na época não tinha mais como falar com ele, essas coisas. Aí tá. Agora só falta o pessoal falar mentiras. E aí é exatamente isso que o pessoal tava fazendo no grupo. Tanto é que alguns no caso. Porque quando eu era lá naquele grupo, eles literalmente trataram bem em mim, sabe? Mas eu era chato no grupo? Eu era. Por quê? Simples, por causa dos chips lá. Sim, eu defendia também os chips. Mas olha a cara de pau do pessoal. Quer dizer, alguns. Porque hoje em dia. Bom, aí olha que eram os mesmos fan, fanboys do web. Eles falaram. Daniel defende os chips dos personagens fictícios. Os mesmos caras que eram fanboys do web. Sim, os mesmos caras que defendiam o web com unhas e dentes. Os mesmos personagens que defendiam personagem fictício. Pois é, isso mesmo que você ouviu. Tipo, na época era bem um burro mesmo, tipo, não entendi, não sabia como me defender, mas pensando agora, hoje, isso literalmente era bem idiota, né? Mas enfim. Aí tá, só seguir em frente, como todo mundo faz. E é isso. Tanto é que na mesma época. E eu fiquei perguntando se poderia, sabe, fazer paz que nem. Vocês lembram da treta do tio Drick com o X4? Então, eu queria dar uma disso daí, sabe, fazer paz com a Lucas, sabe? Aí tá. Só que quem foi no meu lugar ao invés de eu mandar, que eu não tinha mais conta dele, foi o próprio X4. Queria confirmar isso. E tá. E qual que tinha de novo? Bem, ele ainda tava puto comigo, mas mandou eu me fuder. É exatamente isso, bem ignorante naquela época. E. É, por isso que o fã tá bem foda, né?
E isso é uma lição para vocês não conhecerem seus ídolos. Mas fazer o que, né? E o que eu ia falar? Acho que não tem muita coisa para falar. Eu falei o que eu tinha a falar. Mas alguns vão até dizer: Ah, Daniel, mas isso é metade de culpa sua por ter falado, por ter postado quase negócio do grupo lá. Sim, eu admito que a culpa foi minha. Mas na época eu não quis botar hate nele. Na real, o maior erro foi ter falado demais. Esse foi o meu maior erro. Falei demais o que não deveria ter falado. Ainda mais que os caras falando que eu tirei algum dos contextos, sendo que aquele tal, entre aspas, contexto era tudo mais, praticamente verdade. Mas lembrando, era na época, não é pra você sair do vídeo e botar hate no Alucard. Já passa que o cara já tem muitos problemas e vai botar mais problema nele. Mas aí você fala: Daniel, por que você só não bota logo hate nele, sabe? Depois de ouvir isso, né? Mas vocês vão achar ele mais chato, sei lá, mais odiado. Cara, eu não sou muito de botar hate pro pessoal, ainda mais naquela época eu nem quis botar nem hate no Alucard. Nem quis entrar tentando com ele. Tanto é que na época eu queria fazer uma parceria com ele. Afinal, ele também era mais uma inspiração. Mas como tava, né? Aí, isso que aconteceu comigo. Entrei numa treta que acho que ninguém sabe. Tanto é que naquela minha desabafo, entre aspas, que eu falei sobre o grupo e ficou puto comigo, ninguém viu lá. Quer dizer, alguns que comentaram ok, tá tudo bem. Mas era um pouco, pessoal, acho que 3 na época. E era que a maioria ninguém viu, velho. E ninguém mesmo viu. Só foi, tipo, ficou aberto por uma hora e apaguei logo, porque ele mandou para eu pagar, sabe? Que era quase botando hate em alguém, mas não, a minha intenção não era nem botar hate nele, mas fazer o que, né? E o que eu ia falar mais? E é isso. Ele tá fazendo suas coisas, como vocês sabem, e eu fazendo as minhas. Aí tá, nós dois estamos seguindo em frente. Só não sei se ele ainda me perdoa, eu acho que não. E lembrando, gente, não é pra botar hate não. Eu sei que eu já falei 1000 vezes isso, mas, né? Isso se passa na época. Ou seja, naquela época ele já tava sofrendo muito hate. E com certeza depois desse vídeo vocês vão querer botar hate. Mesmo se mandam pra vocês não fazerem isso. Porque, tipo, se ele vem aqui pedir desculpa por causa daquela época, tanto é, tanto é que eu aceito a desculpa dele. E ele também pode até aceitar minhas desculpas. Na real, naquela época eu nem quis botar hate nele. E vocês sabem disso, né? Que eu não sou muito, sabe, desses negócios de botar hate ou algo tipo assim. Mas enfim. E só isso, gente. Só isso que eu queria falar. E eu sei que o vídeo foi bem longo, sabe? E é um vídeo bem diferenciado. E uma coisa bem surpreendente que vocês ficaram é que eu fazia esses negócios de fanfic. Mas eu só gostava de uma coisa, as fanfic, que eram os react. Aí por que eu gostava? Simples, era legalzinho os react, sabe, das fanfic, mas ultimamente ninguém tá fazendo. Mas fazer o que, né? E é só isso mesmo, pessoal. E lembrando, nem botar hate no Alucard, porque porque não, né, gente? Eu não só tô falando aqui, não tô mandando ninguém botar hate nele, não. Eu ainda considero, ainda gosto, vamos dizer, dos vídeos dele. Não sei se ele mudou, mas eu acho que passando os anos que passou, esses dias, semanas, meses, eu acho que já teve ter sido maduro, sabe? Aí ele amadureceu, porque ele não tá mandando, quando o pessoal manda, sabe, é bem, sabe, sei lá, fanboy ou é bem made, ele não faz postagem pra mandar uma pessoa pagar, sabe? E eu acho que ele já até amadureceu, ele tá ignorando isso. E eu fico feliz que isso é um lado bom, que tipo uma pessoa amadurecer. A pessoa tá evoluindo, sabe? E é assim como eu tô me amadurecendo. E é isso. E é isso mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, né, não tenho muita coisa pra falar. Eu ia falar mais coisas aqui, mas
Eu fico nervoso falando aqui, tanto é que eu tô gravando ao mesmo tempo falando, entende? Mas enfim. E é isso. Tchau pra vocês. E lembrando, não bote hate nele, tá bom, gente? Tchau.